Saudações, aqui é Caim Wolf para o Detetive do Improvável, e com essa retomada do canal nós estamos vendo alguns mistérios da antiguidade e seguimos uma trilha que vai juntar aí Atlântida, depois o Egito e os demais temas que a gente sempre abordou. Praticamente nós estamos nos baseando em algumas obras literárias e depois eu vou passar para vocês essas fontes, essas referências bibliográficas que podem ajudar vocês a se aprofundarem nos temas que a gente tem visto por aqui. Hoje nós vamos ver a continuidade de alguns mistérios egípcios e que teve esse boom, né, essa explosão de volta depois daquelas supostas estruturas subterrâneas nas pirâmides. Então a gente aproveita para tentar buscar, sabendo outras coisas que já sabia no realismo fantástico, na questão das pesquisas oficiais e não oficiais, se aquilo ali tem algum fundamento de ser encontrado ou não. E isso é uma conclusão que a gente tenta provocar em vocês e não impor em vocês. Então vamos em frente com o nosso tema de hoje: as misteriosas terras de Ur e Punt. Essas são terras que ainda não foram encontradas pela arqueologia, mas que têm indícios, provas em velhas construções, nas pedras, em papiros, em velhos textos, alguns até, como a gente já falou, que eram transmitidos aos gregos e aí sobreviveram na Europa, levaram alguma cultura antiga que depois ganharam o Ocidente, né, em forma de livros e até mesmo de sociedade secreta. Vamos conhecer um pouquinho delas para que vocês entendam sobre aonde a gente quer chegar. As misteriosas terras de Ur e Punt envolvem logicamente os egípcios, né? Esse povo aí que na verdade tinha uma sabedoria de origem misteriosa, portanto instantânea demais. De uma hora para outra, tribos isoladas começaram a fazer grandes estruturas e se tornar até hoje uma das grandes civilizações da história da humanidade. Então se sabe que, ao contrário do que muita gente pensa, os egípcios não eram tolos somente ali descendo e subindo o Nilo, mudando suas capitais para o sul e para o norte do país a todo momento, ou a cada dinastia, por mera vaidade dos seus soberanos. Eles navegavam sim além do Nilo. Uma das provas disso é o canal de Wadi Tumilat, que ligava então o Nilo ao Mar Vermelho. Era um caminho para novas riquezas, né? E até para levar tropas para novas conquistas, fazendo bases distantes. Não só do comércio o Egito viveu, principalmente nas dinastias mais novas, quando se tornaram mais bárbaras no sentido de guerrear e dominar outros povos através da violência, houve essas ideias de expansão. E por que não usar a forma mais rápida e fácil daquela época de se locomover, que era justamente a navegação. E havia a foz do Nilo, né, que também a gente conhece que ele deságua lá no Mediterrâneo. Só de você desaguar, vir, por exemplo, do Cairo, desaguar no Mediterrâneo e pelo menos saber costear, você pode ganhar todo o continente africano e o mundo. Então, entre esses muitos destinos comerciais marítimos dos egípcios estava a cidade de Punt. Mas Punt tem a sua localização perdida. É considerado por muitos o lugar mais misterioso da história, porque parece mitológico, ao mesmo tempo que faz parte de registros muito importantes para serem simplesmente uma lenda. Então, através desses registros de várias dinastias, sabe-se que Punt era rico em ouro, marfim, resinas preciosas, minerais raros, plantas, animais exóticos que não existiam no reino do Egito, até mesmo alguns venenos, né? E os artigos fundamentais indispensáveis para a cultura da mumificação
tão popular no Egito durante muitos anos. Havia, durante muito tempo, um bom relacionamento dos egípcios com os fenícios, vocês vão ver um pouco mais na frente. E os fenícios também conheciam esse lugar. Há registros fenícios falando sobre essa mítica cidade, ou o povo perdido de Punt. E o faraó Pepe II, ainda na quinta dinastia, né, foi o primeiro que registrou esse contato com essa nação. O templo de Der el-Bahari mostra esse contato, mas aí nós já estamos falando de uma dinastia mais à frente, né? Ali já existia a Mênfis, e foi no reinado de uma das poucas mulheres faraós, que foi Hatshepsut. Ela fala em minúcias quantos marinheiros, quantos barcos foram até Punt, e tem inclusive no seu templo de Hatshepsut, um templo muito famoso, se você fizer a pesquisa com o nome dela, ou o nome do próprio templo, que aí já é em árabe, né? Mas o templo de Hatshepsut, você vai ver que nas paredes dele tem inclusive as pinturas com os soldados indo para Punt, as riquezas trazidas, até mesmo plantas, né, que não existiam no Egito foram trazidas, árvores foram trazidas para o Egito. E aqui está o hieróglifo que testemunha o nome de Punt. É através dessas letras egípcias antigas que chegou até os nossos dias que essa terra muito rica, paradisíaca, perdida, se chamava Punt e realmente existiu. A expressão egípcia usada para se referir então a Punt era justamente totalmente diferente, né? Ta-Netjer, que a gente pode traduzir como terra de Deus, terra dos deuses, terra divina, ou alguma coisa que se assemelhe a isso, como terra dos bem-aventurados. Então, no próprio templo de Hatshepsut, como nós citamos, existe em hieróglifos registrado o seguinte texto: navegando no mar e fazendo um bom começo para a terra de Deus, aterrissando em segurança no terreno de Punt pela expedição real de acordo com o comando de Amon, para buscar para ele as maravilhas de todas as terras. Então vocês vejam como as navegações, o comércio de navegações era muito mais real do que a gente pode pensar, né? Normalmente a gente pensa que começaram ali as grandes navegações com os portugueses, mas os povos antigos, né, a de saber, os fenícios, grandes navegantes, e um pouco depois inclusive os vikings, né, já davam um show aí de domínio dos mares. Na base de uma estátua do rei, associada à princesa Bint Anat, que é justamente lá no santuário de Hathor, Serabit el-Khadim, há então uma outra inscrição referindo-se a Thoth como o senhor de Punt. Então Thoth era um desses deuses da sabedoria, né? Então Punt era também considerada uma cidade dos sábios, onde ali se tinha produtos manufaturados, inclusive fabricados, exclusivos daquele povo que tinha um saber a mais do que os outros portos que os egípcios já conheciam e trocavam mercadorias. Então, uma outra referência, a primeira inequívoca, é encontrada na chamada Pedra de Palermo. É aí onde está mais um faraó, o Sarruré, da quinta dinastia, a mesma do outro faraó que também falou, a expedição, dizendo que a expedição trouxe de volta vários produtos. Então incluía 80.000 incensos, 6.000 medidas de ouro, pensado ser electrum, uma liga de ouro e prata, mas depois evidenciaram que era ouro puro, e 23.020 bastões, pensado ser madeira de ébano. Então agora nós vamos ver como não só Punt, mas havia um outro horizonte que os egípcios também tiveram contato. E essa outra cidade se chama Ur. Não vamos confundir, porém, com Ur, a terra que está na Bíblia. Esse Ur aqui nada tem a ver com a terra natal do Abraão. Ur era uma terra distante
e que também era associada a essas almas divinas, né? Essas almas puras, diferenciadas. Havia então, junto com Punt, algo que era muito além do simples comércio. Havia algo divino que os egípcios encontravam nesse povo. Não se sabe como e o porquê nos detalhes, mas a gente acredita que era além do trato, né? Você pode levar até para o lado da vibroturgia, mas os egípcios reconheciam aquele povo como um pessoal espiritualmente evoluído. E esse povo, tal qual como Punt, Ur também era chamada a terra dos bem-aventurados. Esse povo era chamado de Uranis e estava no extremo ocidente. Há quem pergunte se seria a própria América. Teria então os fenícios e os próprios egípcios já atingido a América? Num dos livros de Sérgio Russo, ele cita que numa tribo ali da região de Dourados, no Brasil, no Mato Grosso, se não me engano, foi encontrado uma joia egípcia. Mas essa foi a única fonte que eu encontrei em todos os anos. Não sei aonde o autor teria mais referências. Seria um achado incrível e que não teria motivos de ter desaparecido. Só se algum louco colocou na sua coleção particular como um mero objeto egípcio e não por um incrível, inimaginável e improvável objeto egípcio nas mãos dos índios brasileiros, né? Fica-se a pergunta se Ur poderia ser também Ofir. Ur, sendo igual a Ofir, estaria então situada na Bíblia. Em 1 Reis, no capítulo 9, versículo 26 ao 28, está um registro que fala que Salomão construiu navios, né, e mandou a partir da terra de Edom, mandou marinheiros de Irão ou Irã trazer ouros dessa terra de Ofir. Irã era um fenício, então você vê como se relacionavam os povos de outrora em busca dessa espiritualidade diferenciada e de riquezas, claro. O outro texto também no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 9, 26, então, aliás, é o mesmo texto, mas aqui ele está como você pode encontrar na Bíblia, na Bíblia de Almeida. Então fala aqui: também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elat, na praia do mar de Suf, na terra de Edom, e mandou Irão com aquelas naus os seus servos marinheiros que sabiam do mar com os servos de Salomão. Então veja que Salomão fez essa empreitada, e esses são os versículos que você pode conferir no primeiro livro de Reis. Também no livro de Reis, agora sim, tem o outro texto que eu queria mencionar para vocês, capítulo 10, versículos 11 ao 12. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. Faz pensar que, embora eles chamem essa madeira de sândalo, se parecia uma madeira que não tinha em nenhum outro local. A gente até questiona se não poderia ser um indício, né, de uma madeira típica, por exemplo, do Brasil, que seria o pau-brasil. É de pensar, é provocante pensar em que madeira seria tão exclusiva da África, para a África, né, e que não fosse dessa mesma região. Sobre as descobertas então atuais, recentemente uma equipe de pesquisadores acharam babuínos mumificados. O Egito não mumificava apenas seres humanos, eles mumificavam tudo o que queria que estivesse com eles no além. Então coloque aí os gatos, até mesmo crocodilos, gatos, cães e os babuínos. Os cientistas, eles não ficaram só contentes de achar esses animais, mas queriam saber através do seu DNA qual a sua origem.
Então, por meio de análise dos isótopos de oxigênio e estrôncio, eles começaram a comparar essas composições químicas, né, que estavam ali nos cadáveres mumificados desses macacos, desses babuínos, e compararam com os babuínos vivos que ainda vivem no continente africano. Não é somente, gente, na questão ali da região do Egito, mas em diferentes regiões da África. Aqui foram onde foram encontrados as múmias, e aqui está uma delas mumificada ainda, e veja como foram submetidas a vários exames, inclusive de imagem. Foram esses os estudos feitos com os babuínos. Então, os estudos revelaram que alguns desses animais não eram nativos do Egito, eram de outras áreas, a maioria da própria África, mas de áreas como a Eritreia, a Etiópia e a Somália. Então, houve essa questão comercial, né, que eles realmente andavam por regiões muito distantes. Faz-se pensar muitas coisas. Quando você pega essa informação, e mais ainda, você vai para a questão dos mapas de Piri Reis e de muitos outros achados, das comunicações, né, que esses povos faziam entre si, das informações que trocavam, como falavam, né, das suas experiências com povos distantes, povos que simplesmente desapareceram, faz pensar que experiência e o que desses povos ainda se fez sobreviver. O Egito foi um porto para talvez a sobrevivência da sabedoria de muitos que foram tragados por as mais variadas catástrofes e ali deixaram seu saber, que puderam ser então transformados e englobados nas antigas escolas de mistérios egípcios, e que posteriormente, através dos gregos, ganharam a Europa e que permeiam até hoje a nossa raça humana na forma que lhe convém se perpetuar. É isso. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço a todos.